Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Impulso Emerge. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, os desafios de ser íntegro e coerente nos negócios. Um assunto que é muito caro para a gente, do Emerge, e a gente vai ouvir a história do Café Abraço, que é de uma empreendedora incrível, a Débora Rabelo, que é uma pessoa muito especial e ela vai estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho desse desafio, né, que é tocar um negócio que tem esse objetivo de conectar agricultores familiares com consumidores, né, uma agricultura sustentável. Então tem um trabalho bastante profundo aí sendo feito pela Débora e E aí esse bate-papo aí vai ser bem legal. Então daqui a pouco a Débora vai estar aqui com a gente é, e ela vai compartilhar então um pouquinho, né, dessa experiência dela. Falar um pouco da Débora, né, enquanto ela não chega, daqui a um pouquinho eu vou convidar ela para compartilhar comigo. Estou vendo aqui que já tem algumas pessoas que chegaram, né? A própria Débora já está aqui. A Miriam, uma pessoa muito querida, meu irmão, o Guilherme está aqui, Bia Mello, um pessoal bem bacana, Ricardo, Ricardo Garay, enfim, uma turma boa aqui para a gente começar essa conversa. A Débora, eu conheço ela desde 2014, ela fez parte da primeira turma do Emerge Você, que é o programa original, né, o programa que fez o Impulso Emerge começar. É um programa que é o coração do Impulso Emerge, que tem ajudado as pessoas a se conectar com mais consciência com seu propósito de vida, né, a partir de um caminho de autoconhecimento bastante profundo e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro que emerge e entender os caminhos que se deve trilhar a partir desse entendimento maior, né, de propósito de vida, do que você veio fazer aqui, né, que legado é esse que você pode construir a partir da sua vida, a partir da sua essência, a partir de seus principais talentos e paixões, né? E eu imagino que a Débora também vai contar um pouquinho como que foi essa trajetória dela nesses últimos 6 anos, né, desde 2014, e como é que ela chegou ao Café Abraço, né, essa ideia tão bacana, e como é que tem sido esses desafios de tocar um negócio que se propõe a ser um negócio bem disruptivo, um negócio bem diferente, né, que posiciona, se posiciona com atitudes bastante fortes, bastante positivas para a sociedade, que às vezes imagino que deva ter algumas dificuldades com relação a isso, né? Então, daqui a pouquinho a Débora vai estar se juntando a nós para compartilhar essa experiência. Enquanto isso, mais gente está chegando. Também estou vendo algumas pessoas que participaram do Emerge Você em outras turmas. E super legal, a Bia Mello está aqui. Mó barato reencontrar aí uma turma boa. E vai ser massa essa conversa com a Débora. E aí eu vou contar um pouquinho para quem não conhece, para quem está aqui, né, um pouquinho do que é o Impulso Emerge. O Impulso Emerge tem como propósito humanizar as relações entre as pessoas, das pessoas com as organizações, das pessoas com o trabalho, das pessoas com a sociedade, né? E a gente faz isso ajudando as pessoas a entender e viver a vida como uma obra de arte, né? Explorando o melhor que as pessoas têm e construindo mesmo como uma obra de arte com toda a sua beleza, né, com todas as suas cores, com todas as suas formas diferentes, com todas as suas nuances, né, e que a gente possa o tempo todo estar apreciando essa vida e vivendo com esse brilhantismo que é uma obra de arte, né? E a gente faz isso trazendo para o mundo novas formas de viver a vida e de ver o mundo, né? Então daqui a pouco também a Débora vai contar um pouquinho dessas descobertas e como que ela está enxergando
o mundo de hoje, como que ela está vivendo a própria vida e observando e aprendendo com tudo isso, né? Então, acho que vai ser uma conversa muito importante para esse momento de vida desse momento de mundo que a gente está vivendo, né? Falar o que é ser uma organização íntegra e coerente no mundo dos negócios, né? E eu acho que a gente vai poder fazer um paralelo bem interessante com os movimentos que a gente tem visto acontecer, né? É muito difícil, eu trabalho como consultor de empresa há bastante tempo e um dos temas que eu atuo é ética empresarial, né? E eu vejo como é difícil as organizações se manterem íntegras e coerentes o tempo inteiro, né? É um esforço, é um exercício diário, né? E que demanda, acima de tudo, no meu ponto de vista, muita vontade. E às vezes abrir mão de coisas em prol de outras maiores, né? Tem que talvez entender resultado de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, né? A gente começa a falar, quando a gente fala de resultado para organizações íntegras, para organizações coerentes, para organizações éticas, a gente não olha só para o que se faz, mas a gente olha muito para o como se faz, e a gente começa a entender que o como também traz resultados para a organização, para a sociedade, para as pessoas que estão envolvidas, né? Então, é muito interessante a gente refletir um pouco sobre tudo isso que tá acontecendo no mundo hoje, à luz desse movimento das organizações, né? E tem tantas organizações que têm buscado esse caminho e às vezes elas se deparam com os desafios disso, né? E certamente tem aprendizados a se fazer, né? Eu me lembro de algumas consultorias que eu fiz acompanhando mais de perto algumas organizações nesse caminho, o quanto que é difícil, o quanto que é desafiador, mas ao mesmo tempo quando se atinge resultados relevantes para a organização, o quanto que isso é um resultado perene, né? O quanto que isso ajuda as organizações a serem mais duradouras, né? Porque fica um exemplo, fica um resultado realmente muito tangível, né? E é lembrado por muitas gerações, então são coisas que certamente não são de curtíssimo prazo, mas as organizações que persistem nisso, né, elas acabam tendo resultados muito relevantes e aí garantindo a sua perenidade, a sua sustentabilidade durante mais tempo, e isso também trazendo resultados para uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, e assim por diante. Então, vai ser uma delícia ouvir essa experiência de uma empreendedora que tem batalhado bastante, esse negócio que tem a ver com agricultura, né, que é uma coisa importante para o Brasil, né, e café, né. Então a Débora vai contar um pouquinho dessa trajetória daqui a pouco para a gente. Bem-vindos aí novas pessoas que estão chegando. Estou vendo aqui a Mariana e o Henrique, que são meus sócios no Impulso Emerge, chegaram. O Diego também está aqui com a gente agora, acabou de entrar. A Bebel Dutra, enfim, uma turma chegando. Sítio Santa Marta, que legal, o Sítio Santa Marta está aqui, que é o lugar que a gente vai realizar a próxima turma do Emerge Você aqui no Rio, de onde eu estou falando, né? E que massa estar com todo mundo aqui. Daqui a um minutinho a Débora deve estar com a gente e aí a gente vai continuar essa conversa conhecendo um pouquinho mais a história dela, como é que ela chegou até essa ideia, né, de empreender o Café Abraço, e acho que a gente vai ser abraçado por ela e por essa marca tão legal, né, que está se construindo nos últimos anos e que tem trazido bons exemplos, boas histórias, né? Vocês vão ver que a Débora também é uma escritora de mão cheia, uma poetisa, e eu acho que ela vai conectando esses talentos, né, com esse negócio que ela tá empreendendo, né? Então daqui a pouquinho ela vai estar aqui comigo dialogando e vai ser um papo bem gostoso. Mais gente chegando por aqui. A gente está aqui em mais uma live do Impulso Emerge, onde a gente hoje vai conversar sobre os desafios de ser íntegro e coerente nos negócios,
o que tem na xícara do Café Abraço, e a gente vai receber então a empreendedora Débora Rabelo para poder compartilhar com a gente isso. Então, espera aí só um minutinho que eu vou inserir a Débora aqui na conversa. Eu acho que eu fiz certo. Prazer estar falando com você. Prazer é meu, tá dando para me ouvir? Tá demais da conta. E aí, como é que estão Então as tá. terras? Como é que estão as terras mineiras? As terras mineiras estão tranquilas, né? Todos nós em isolamento, né? Em casa, cuidando da saúde de todos, né? Um momento para que a gente possa cuidar de todos. Cada um cuida de todos. E aí, É isso para que a mesmo. gente Aliás, passe por isso o mais rápido possível, com saúde para todo mundo, e que a gente aprenda, né? O que o nosso amigo coronavírus veio nos ensinar. não. Quem podia imaginar, né, que nesse ano de 2020 a gente ia já bem no início do ano se deparar com um desafio desse, né? E da gente ter que Uhum. se reinventar como humanidade, né? Exatamente. Como humanidade. Como humanidade. Tomara a Deus que a gente possa. Uma coisa que eu tenho trabalhado, tenho pensado muito, né? É o que a gente realmente vai aprender com isso tudo, a gente como indivíduos e a gente como humanidade, e mais do Uhum. que isso, né? O que a gente vai transformar nas nossas vidas É, de fato, né? E como que a sociedade vai se transformar de fato depois que tudo isso passar, uhum. né? É. Eu É tenho uma, observado muito isso. assim, eu observo uma transformação pessoal, algumas coisas acho que emergem muito mais forte agora, assim, eu, pelo menos, eu tô mais sozinha, né, trabalhando mais sozinha, não tem ninguém no Café Abraço, só eu mesmo, por enquanto. Venho aqui, tô aqui no escritório agora. Ih, caramba, acho que a Débora deu uma travadinha, tá carregando. Acho que daqui a pouco ela volta. Oi, Rafa. Oi, Débora, tudo bem? Voltou. Acho que deu Voltou. uma travadinha. Alguém sugeriu para a gente retirar os comentários, eu não sei se tem como retirar isso. Ih, Eu não tenho essa habilidade. eu também não, eu também não. Bom, vamos tentar seguindo aqui, se tomara que continue. A gente tem feito essas lives desde antes do Uhum, carnaval e elas têm costumado funcionar bem, mesmo com os uhum, comentários. Vamos tentar por aqui e uhum, se der alguma outra questão, a gente tenta alguma alternativa. Mas eu tá. queria Vou começar, né, que você está aí, tá, chegando, e queria que você se apresentasse, que você contasse um pouquinho quem é a Débora Rabelo, falar um pouquinho de você, de onde você vem, um pouco da sua trajetória que te trouxe até aqui e o que você está aprontando por agora com essa iniciativa tão bacana que é o Café Abraço. uhum. É, assim, eu tô em Belo Horizonte, né? Eu moro em Belo Horizonte, mas eu nasci em Belo Horizonte, fui criada numa cidade no interior de Minas, no alto do Vale de Jequitinhonha, que se chama Itamarandiba, música do Milton e do Fernando Brant, depois, se alguém quiser conhecer um pouco. E em 1996 eu vim para Belo Horizonte para estudar, né? Eu fiz meu terceiro ano de magistério aqui, me formei como professora de primeira a quarta série. E depois eu fui fazer um curso de comércio exterior, mais por influência familiar do que por vontade mesmo. Minha vontade era sempre para ter entrado na área de humanas, assim, feito filosofia, sociologia, mas enfim, né, me levou para um caminho muito bom também. Não foi um caminho tão escolhido, né? A gente vê muito no Emerge também essa coisa de quando a gente é muito jovem e tem que escolher uma profissão, né? Eu acho que a filosofia e a sociologia, de alguma forma, elas se materializam no Café Abraço, assim, né? A essência, assim, do que é trabalhar com isso. Ei, Ju, beijo, Jussara, uma grande amiga, querida.
E depois disso eu vim para Belo Horizonte em 96, me formei no magistério, entrei para a faculdade, fiz administração com habilitação em comércio exterior, fui funcionária pública de 99 a 2002. Depois eu fui para o Sebrae, eu entrei no Sebrae Minas como estagiária, e lá eu fiquei até 2009, de 2002 a 2011. Fiquei 9 anos lá. E trabalhei com a Jussara, que deixou a mensagem aí embaixo, inclusive. E aí, quando eu trabalhei, no último projeto que eu trabalhei lá no setor da cafeicultura, né, que era um projeto para entender uma região específica aqui de Minas, produtora de café, e como que essa região poderia se tornar mais competitiva, assim, no mundo do café, eu acabei... eu não vou dizer que eu me apaixonei pelo café, pela bebida, porque essa não é uma verdade, né? Eu senti as dores dos agricultores, e foi isso que me fez pensar em fazer alguma outra coisa, né? De pensar assim, poxa vida, mas assim, será que eu estou fazendo alguma coisa que faz sentido para mim e que eu estou devolvendo para o mundo, né? Eu fiz essas perguntas em outras palavras naquela época. Depois, no Emerge, em 2014, eu entendi por que eu tinha feito essas perguntas. Assim. Que legal. E aí eu fiquei muito tocada com esses agricultores. Meu pai era agricultor familiar, né? A família toda do meu pai é da agricultura. Então, assim, biograficamente é uma volta às origens também, né? Trabalhar com café, com agricultura familiar. Isso é bonito, assim, né? Eu acho isso bonito. E aí, eu fiquei muito emocionada quando eu saí de uma das associações numa reunião lá em 2010 e falei, poxa vida, será que eu estou fazendo mesmo aquilo que eu quero? Será que eu estou ajudando as pessoas? E fiquei muito tocada com a situação daqueles produtores, a dificuldade de comercializar naquela época e ter um preço justo, né, por aquilo que recebiam. E depois eu fiquei lá no Sebrae até 2011, eu tinha uma chefe que eu até conversei com ela na época, em 2010, sobre essas minhas angústias, né, existenciais e profissionais. E aí, em 2011, eu acabei saindo do Sebrae em junho e morei alguns meses em Nova York também, trabalhei numa cafeteria, fiquei entendendo também um pouco, né? Foi um período sabático, digamos assim, mas foi um período em que eu fiquei entendendo também um pouco do mundo, né? Do mundo do consumo, para onde que o mundo estava caminhando. Nesse cenário, assim, não era só consumir, sabe? Mas por que consumir, né? Que tipo de instituição ou de organização que a gente financia quando a gente consome alguma coisa? Aí eu voltei... É interessante quando você sai do país e tem a experiência de morar fora, né? Também você tem um olhar diferente, né? Para a nossa cultura, para as coisas que acontecem aqui, você tem um olhar mais amplo, eu diria, né? Eu imagino que isso deva ter te ajudado a entender até melhor o país que a gente vive, né? Uma coisa que me tocou muito é que, assim, que eu imaginava assim, eu não vou voltar para o Brasil. E quando o avião pousou em Nova York, eu falei, gente, esse lugar não é meu. Eu senti que eu voltaria. Eu senti que eu voltaria, né? E voltei. No início de 2012 eu voltei e fui retomar minha vida aqui. Aí foi quando eu conheci a Karine, que deixou uma mensagem aqui também. Eu fui ser gerente de um escritório de advocacia, gerente financeira e administrativa de um escritório de advocacia para retomar a vida aqui. Foi uma experiência interessante. A gente aprende com tudo, né, na vida. E eu aprendi lá coisas boas e aprendi coisas não tão boas, assim. E fiz uma grande amiga, que é a Karine, que acabou de deixar essa mensagem. Depois disso, eu fui para a área de meio ambiente. Acho que aí, né, assim, eu acho que não foi muito uma escolha, mas acho que a vida foi me dando as minhas respostas, assim, né? Fui entender um pouco do mundo, do meio ambiente, de legislação, de acessar novos mercados através dessa área, né? E eu aprendi muito. E quando eu entrei nessa empresa que eu trabalhei com o meio ambiente, foi quando eu me conectei com o Emerge, né? Que a esposa de um dos sócios de uma das empresas do grupo que eu trabalhava me falou
de um programa, eu fui na palestra e a partir daí as coisas começaram a mudar. E É aí interessante que eu lembro uma coisa, que essa história do café estava meio adormecida nessa época, né? Porque eu não, né, você estava muito nesse caminho de ser consultora, e aí você se reconectou com a escrita, né, com a poesia, que faz super parte da sua vida hoje. Conta um pouquinho disso, como é que foi. eu tinha um blog, quando eu saí do Sebrae, na verdade, acho que foi em 2011, que eu criei um blog que chamava Café e Criação. Café Abraço ia chamar Café e Criação, né, no Ah, início. E esse Café e Criação era mais para postar coisas das minhas criações, né, poéticas, assim, do que eu gostava. E, assim, e que eu gosto ainda, né, eu adoro a poesia, eu acho que, assim, o café, a rotina me tira um pouco da arte, mas eu acabei criando também em 2015 uma oficina que se chama Meditar com Poesia. E essa oficina, opa, lembro bem. ela ficou no Museu da Gerdau, aqui em Belo Horizonte, de 2015 até o ano passado. Esse ano a gente não renovou o contrato por uma série de questões, né, nacionais aí, mas a gente ficou muito tempo lá e foram quase 1.000 pessoas que passaram pelo Meditar com Poesia e pelo Poesia Coletiva, que era um outro projeto que eu tinha com o Léo Tafuri, sempre falando disso, da arte, né, e de como que a arte, ela nos ajuda a expressar, e expressar coisas que talvez a gente não consiga expressar por palavras, né, Sim. e aí nos desenhos, nas atividades artísticas, a gente fazia muito isso. Eu estou até E tentando aí, botar alguma coisa do Meditar com Poesia virtual esses dias, assim, para ver se a gente faz faça alguma isso, coisa faça isso. virtual, assim, por WhatsApp, por live, enfim, é isso. Eu E tenho aí, que contar, eu tenho que contar rapidinho, Débora. Eu tenho que contar uma coisa, que quando a Débora fez parte da primeira turma do Emerge Você, como eu estava falando antes dela entrar. E aí, no início, éramos só eu e o Henrique, a gente estava empreendendo. E aí, nesse início, a gente acabou convidando algumas pessoas para nos ajudar a fazer o Emerge ganhar corpo, né? E a Débora foi uma uhum, dessas pessoas que topou esse desafio. E foi super importante, assim, queria aqui agradecer demais a tua contribuição para o Impulso, porque foi muito importante numa época que a gente estava muito começando, muito entendendo muita coisa, você trouxe muitas contribuições para a gente, né, e aí eu lembro que depois a gente, quando você saiu do núcleo de gestão do Impulso, né, você ficou, a gente ficou meio sem se falar muito e de uhum. repente... Então eu estava imaginando que essa coisa do meditar com poesia, você estava entrando numa linha mais de escrever livro, tentar escrever livro, também o lado de consultora, né, e tal, e aí você estava tentando juntar essas coisas, de fazer consultoria com contar histórias e tal, a escrita, né, e de repente, para minha surpresa, de repente surge o Café Abraço. Como é que É. foi essa história do Café Abraço, Débora? Alô, Piste, muito tempo que eu não te vejo aí. Então, aí eu comecei a trabalhar no Impact Hub aqui em Belo Horizonte, eu tinha um escritório lá, isso em 2015, 2016. E eu lembro que em 2015 eu fui jantar com um amigo meu, assim, no final do ano, e ele me perguntou assim, qual que é o sonho? Eu falei, o sonho é o café, né? Desde 2010, quando eu vi aqueles produtores, eu queria, assim, ter uma cafeteria para mostrar a cara de quem produz aquele café que a gente consome, contar aquelas histórias, né? Mostrar quem são essas pessoas que vivem na invisibilidade, às vezes são mal remuneradas e estão fazendo coisas que nós não estamos fazendo. E coisas muito importantes, que é produzir o alimento que nos dá a vida aqui nessas cidades que a gente vive, né? Nesse meio urbano. Mas, Sem enfim, dúvida. o tempo passou e aí esse meu amigo virou para mim em 2015, né, o Alexandre Alves, como poderia ser. Né? Aí eu falei, Nosso amigo. nosso amigo, o sonho é o café, né? Ele falou assim, então é o café. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para montar um café e tal. Ele, Débora, o dinheiro vem. Pensa, vai fazendo que o dinheiro vem. Ok, entramos para 2016 e eu continuava no Hub. E lá no Hub, eu me reconectei, aliás, em 2015 eu ainda me reconectei através do Henrique Pistilha e com o Gustavo Mamão.
né? E aí eu e o Gustavo, a gente começou a conversar sobre escrever cases de negócios com propósito aqui em Belo Horizonte. Em 2016, no primeiro semestre, a gente escreveu cases de alguns empreendimentos na região de um bairro aqui de BH, da Savassi. E esses negócios, eles não eram um negócio apenas que abriu assim para ganhar dinheiro, e que ok, né? Se alguém abriu alguma coisa só para ganhar dinheiro, isso não tem problema nenhum, mas pessoas que tinham ali uma conexão muito profunda com aquilo que estavam construindo, familiar e tal, ou de ativismos, né, de cada um na sua vida, e foi muito legal escrever. Acho que isso foi para mim também o início para pensar assim, como que eu ia empreender. E aí eu e o Gustavo, a gente ficou bem próximo assim, e ele falou assim, Débora, monta o projeto Café Abraço. Eu entro como investidor anjo. Eu invisto no... Uau! Aí eu falei, poxa vida, então tá, né? Aí nisso também aconteceu do Elcio e o José Luiz terem um projeto aqui em Belo Horizonte que chamava Nexo, para montar negócios, e essa metodologia para montar esses negócios era uma metodologia de base antroposófica, né? São dois Uau! consultores muito bons, assim, dentro desse mundo da antroposofia. E eu acabei entrando nesse grupo, outras pessoas abriram negócios e outras pessoas... O Nexo é do Zé Luiz, né? O Zé Luiz É, porque era grande mentor aí também. o Zé Luiz e o Elcio Padrão aqui E em o Minas. Elcio, claro, eu super conheço o Elcio, a gente esteve juntos, É, pô, professores, grandes professores. grandes professores, assim, de muito sábios, né? De coisas... Inclusive, o nosso próximo convidado da próxima live da semana que vem, segunda-feira, é o Zé Luiz. Ah, Ele eu vai. quero assistir. Nossa, vai É ser muito demais. profundo, Zé, é muito profundo. Muito profundo, É. exatamente. E o Elcio também. Então, E o assim, Elcio também. quando a gente foi, quando eu entrei nesse projeto, né, era uma metodologia para desenvolver negócios, eu entrei nisso e comecei a construir o que era o Café Abraço. Uma cafeteria, não sei o que e tal. Aí aconteceu um fato, assim, meio mágico, né? Eu lembro que acho que isso era feriado, não sei se era feriado de 15 de novembro, e o Gustavo sempre me apoiando, a gente conversando muito. Eu lá nesse curso para criar o Café Abraço e conversando com o Gustavo. Aí numa noite, não sei se foi feriado de 15 de novembro ou 2 de novembro, foi uma coisa assim, eu sonhei que eu estava na porta de um supermercado e alguém falava assim, Débora, o Café Abraço tem que ser vendido aqui. Falando que eu tinha que vender Uau! o Café Abraço no supermercado. Eu acordei com aquilo, fiquei com aquela imagem do sonho na cabeça. E o Gustavo me ligou e falou, Débora, eu tô aqui viajando no carro e acabei pensando, e se a gente lançar o Café Abraço como um pacotinho de café para ser vendido no supermercado? Eu falei, nossa, eu sonhei com isso essa noite, é assim, vai começar assim. E aí, em um mês, né, eu peguei aquela seleção de cooperativas, porque eu tinha uma coisa também que, assim, trabalhar com cooperativas, né, se é uma marca para ser coletiva e colaborativa, que a gente comece a trabalhar com aquelas cooperativas que, de fato, fazem o papel de cooperar e de ajudar, de fato, os produtores, né, da agricultura familiar. E aí eu fui conhecendo algumas, né, a primeira que eu comecei a trabalhar foi em Boa Esperança, e aí em um mês eu entrei em contato com eles, a gente começou a conversar, eu fui para lá, acho que era 8 de dezembro de 2016, eu fui para lá, provei os cafés, e isso também, assim, o mundo do café, ele tem uma parte muito técnica também, né, sensorial, de análise sensorial para você aprender a provar os seus cafés. Eu tinha feito alguns cursos antes, e quando eu trabalhei em Nova York também, eu aprendi muito, né, na cafeteria que eu trabalhei lá, e com isso eu vim desenvolvendo também as minhas habilidades sensoriais, que ainda precisam ser muito bem desenvolvidas, mas já consigo provar um café e saber o que eu estou comprando. Assim. Essa é uma parte importante, né, do mundo do café. Mas essa não é a parte mais importante para o Café Abraço, isso é importante dizer. Né? O que é o mais importante para a gente o comércio justo, né? Como que a gente comercializa esse café, se é de forma justa, compartilhando valor na cadeia, se é uma agricultura regenerativa, se as pessoas ali elas estão envolvidas nas suas comunidades e fazendo coisas, né, boas para todos ali. E aí,
voltando lá no dia 8 de dezembro, eu fui lá em Boa Esperança, selecionei o café do Seu Vicente, e no dia 14 de janeiro de 2017 eu lancei o Café Abraço. Aí nisso, Uau. assim, eu utilizei a minha rede, né? O Eduardo Albuquerque, que é o nosso designer, que desenvolveu a marca, que é até irmão do Flávio, que participou do Emerge aqui em Belo Horizonte, né? Grande Flávio. Uma família de artistas, né? Uau. Muito Baita talentoso. ilustrador, né? Flávio, Fred, Du, o quarto irmão eu não conheço, mas assim, todos estão lá, assim. E aí o Du é o nosso designer, é quem criou a marca e quem se conectou muito com aquilo, né, do Café Abraço, assim. Porque pela antroposofia, toda a logomarca do Café Abraço, assim, tem vários sinais e signos, né, que estão ali na logomarca que vieram de alguns estudos antroposóficos durante o processo de construir o plano Uau. de negócio, né? Que Que tem a ver lindo também isso. com uma base antroposófica. Então, aquela mãozinha é uma mãozinha egípcia, né? E é uma mãozinha que surgiu por conta, tipo, de onde que surgiu o café? O café surgiu, foi descoberto na Etiópia. A Etiópia era um ponto, né, de comercialização com o Egito muito forte naquela época. Não sei se eu estou falando correto, assim, com os termos históricos corretos, mas era um braço comercial muito forte ali, né, no Nossa. Egito para comercialização. E estudando, né, o processo territorial ali na época, o território, né, africano ali na época, surgiram alguns insights assim para a construção dessa logomarca. Então essa mão é uma mão oferecendo, né, ao Deus Ra, ao Sol, agradecendo por tudo que Ele nos dá. Então assim, não é religioso, é apenas um significado de agradecimento ao universo por aquilo que veio para a gente, né? O Café Abraço que surgiu. Quem está aqui no Emerge entende um pouco dessas questões mais antroposóficas, entende que não é religião, assim, é só um Até, agradecimento a essas até eu coisas acho que a que gente recebe aqui, né? É super importante se você até, quiser falar um pouco. acho legal pontuar para quem não conhece a antroposofia é o estudo da consciência do homem ou da sabedoria do homem ou a ciência espiritual, né? Ela foi desenvolvida por uma pessoa chamada Rudolf Steiner assim, a grosso modo, ela olha para a vida de forma holística e sistêmica, né? Entendendo a existência, considerando os aspectos mais concretos da existência, coexistindo e interagindo o tempo inteiro, né? Com os aspectos mais abstratos da existência, mais sutis da existência, tem a ver com o entendimento da espiritualidade de um outro ângulo, né? E aí a antroposofia é base do nosso trabalho, né? Da forma como a gente tem feito no Impulso Emerge, tudo que a gente desenvolve tem como âncora principal esse olhar, essa forma de viver a vida e de olhar para o mundo, né? E as lentes, né, que o Rudolf Steiner trouxe para a gente, o Rudolf Steiner e tantas outras pessoas, né, que foram elucidando para a gente. Então é muito legal que isso impacte, né, de alguma forma o teu olhar para o mundo e a forma como você está conduzindo os seus trabalhos. E aí eu vou aproveitar que eu estou com a palavra rapidinho, que eu quero trazer luz para um pouco dessa história que você acabou de contar, que eu acho muito legal, assim, a convergência de coisas, né? Então, assim, você teve a capacidade de entender vários talentos, né? Você é uma pessoa multitalentosa, então você reconheceu e teve consciência de todos esses talentos e você foi juntando esse mosaico de talentos em conexão com paixão, né? Então, assim, a questão da agricultura do café, né? Da relação do homem com a terra, eu acho que isso é uma paixão, né? Que já vem de muito tempo, e aí você começou a entender como é que esses talentos poderiam funcionar com essas paixões, e esse lugar é um lugar de muita potência, né? E aí, não por acaso, junto a isso, você entendeu como colocar esses talentos e paixões a serviço de alguma necessidade que o mundo tinha, né? Por exemplo, de dar luz para esses produtores pequenininhos, familiares do interior de Minas Gerais, que estão ali produzindo um café com todo amor, né? Uma história de família, que inclusive tem a ver com a tua história de família, né?
E aí é muito interessante que quando você encontra esse lugar, né, esse lugar é mágico. E aí não é papo, né, de mágica, não. É uma questão de que o universo, ele fala assim, cara, o lugar dessa pessoa no mundo é esse, né? E aí essas coisas começam a acontecer. O sonho, ele fica mais claro, as pessoas certas começam a te encontrar e você começa a encontrar essas pessoas, e aí vem um financiamento, e aí vem uma oportunidade de vender, e aí vem o primeiro produtor, enfim. É muito interessante como que, assim, mas aí você teve que fazer esse esforço, né? Você teve toda uma história que você acabou de contar pra gente para poder chegar nesse lugar, muitas idas e vindas, muitos acertos, muitos erros, muitas tentativas, tal, chega para cá, até que de repente você encontra um lugar e com certeza não deve ser fácil você persistir nessa história. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é isso, né, de ter valores e princípios tão fortes, né, que ancoram esse negócio e que você não pode abrir mão, porque senão ele perde completamente sentido, e ao mesmo tempo você está concorrendo com grandes produtores de café, que não necessariamente todos eles têm os mesmos parâmetros que você, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, claro, conta o que você quiser, mas enfim, eu queria que você desse ênfase um pouquinho, como é que é essa história, né, de levar esse negócio com integridade, com coerência, num mercado tão competitivo, né, num mercado tão difícil, que você tem que competir com players gigantes, né, e você mantendo essa coerência, essa missão, esse propósito do negócio e da tua vida, né? Enfim. Primeiro, assim, o café abraço, ele vai ser do tamanho que ele quiser ser, né? Isso, assim, eu ponho na minha cabeça o tempo inteiro, porque tem uma coisa também meio de mãe, né? Nasceu um filho e você quer ficar com ele na mão, assim, quando você abre um negócio, essa é a minha experiência, mas assim, não, ele tá no mundo, ele vai ser do tamanho que ele quiser, né? E a gente está aberto para quem quiser entrar, né? Inclusive Nossa. isso, assim. E é uma marca que mostra quem produz aquilo que a gente consome, né? Sempre tive isso, assim, para mim, olha, a gente precisa mostrar quem produz aquilo que a gente consome, e essas pessoas são muito importantes para o mundo, né? Então, assim, cada pacote do Café Abraço tem um rosto de quem produziu aquele café, né? Da Regina, do Seu Vicente, do Lázaro, do Márcio, tá todo mundo ali. E a história dessas Isso, pessoas, né? a história dessas pessoas é contada, né? Essas pessoas, assim, quando elas... O Seu Vicente, quando recebeu o primeiro café, ele falou assim, não, eu nunca imaginei que as pessoas nas cidades iam saber, tipo assim, o que que eu faço aqui, entendeu? Nunca imaginei que as pessoas fossem saber que eu produzo café, assim, sabe? Que valorizassem o café que ele produz, né? Tipo assim, Que olha, esse demais. café é meu, né? Esse é meu segundo diploma. O primeiro diploma ele falou que era uma placa que ele tinha ganhado de melhor café na cooperativa, e o segundo diploma aquele café. Tipo assim, reconhecendo o talento dele, né? O que ele faz, o trabalho dele. Isso é de uma importância muito grande para cada ser humano, né? A valorização daquilo que ele coloca a serviço no mundo, isso é de uma importância muito grande, assim. E essas pessoas têm que ser valorizadas também economicamente, financeiramente, socialmente. A gente deve valorizá-las cada vez mais, porque elas cuidam de uma parte da natureza que a gente não cuida tanto por aqui, né? Eles estão cuidando do solo, para que a gente tenha solo fértil para alimentar daqui a um tempo, né? São pessoas que estão produzindo de forma muito sustentável. E aí eu não vou dizer nem que é sustentável, mas assim, regenerativo. Eles estão regenerando os seus solos. Eu não vou nem dizer que eles estão regenerando, porque assim, era uma agricultura um pouco mais agressiva, né? Mas hoje é uma agricultura mais regenerativa, e a gente é um país que produz 60 milhões de sacas de café por ano, né? Esse ano deve produzir muito mais. Então, assim, existem produtores incríveis em Minas, existem produtores incríveis no Brasil, existem torrefações e cafeterias incríveis em Minas e em todas as cidades do Brasil, e que valorizam a pequena agricultura, a agricultura familiar também.
E é importante a gente entender que, assim, que essa agricultura familiar também, ela é extensa, ela é grande, não existe só um produtor de café de uma agricultura familiar, existem muitos produtores fazendo coisas muito boas, né? E é importante que todas essas pessoas estejam acessíveis e sejam acessadas, né, no mercado e que sejam valorizadas economicamente por aquilo que elas fazem, né? Tem muito agricultor familiar fazendo com que seus filhos estudem, façam faculdade, alguns voltando para as fazendas, para voltar a trabalhar com o pai, para trazer um conhecimento científico ali e conectar com aquele conhecimento intuitivo e com a sabedoria dos pais, né, ali na agricultura. Isso é muito bonito de ver, assim, né? Eu acho que é algo que eu posso fazer, assim, também, ajudá-los. Então, tem tudo isso. E a gente tem um mundo do café especial, né? Que se fala muito do café especial hoje, que são cafés maravilhosos, mas mas não, o Café Abraço, ele valoriza o café especial, que é um café produzido de forma beneficiado, né? O processo depois da colheita tem que ser um processo muito bem feito, para você não perder aquilo que você está produzindo. E para a gente, o que é mais especial no Café Abraço, e aí entrando dentro dessa questão da coerência e da integridade, é que porque um café especial é um café que é avaliado dentro de um protocolo internacional da Specialty Coffee Association, que é a Associação Internacional de Cafés Especiais, e ali a gente pontua esse café entre 80 e 100 pontos para considerá-lo especial, avaliando a complexidade sensorial daquele café, no nariz e na boca, né? Eu avalio isso, mas para mim o mais especial é como esse café é produzido. Se é uma agricultura regenerativa, se eu estou conseguindo pagar de forma justa ali para aquele produtor, se essas comunidades elas estão assim integradas e as propriedades vizinhas elas estão fazendo coisas conjuntas para que aquelas terras se regenerem, para que aquelas pessoas continuem na terra. Então, isso para a gente no Café Abraço é mais especial. É um café de qualidade, com certeza é um café de qualidade. Eu vou dizer para vocês que é bom. Sabe? E a gente tem 2 produtores orgânicos, 2 produtores que são agroecológicos, todos os outros produtores são fair trade, e a gente tenta garantir recompra todos os anos desses produtores, não é só comprar um ano e depois não comprar mais, mas a gente tenta manter a compra desses cafés desde que dê um café bom, né, um café de qualidade, não necessariamente um café de 80 e tantos pontos, esse super especial, não, pode ser um café gourmet orgânico. Ele é especial por outros motivos também, né, Débora? O mais especial para a gente são essas pessoas, sabe? Essas Sim. pessoas que passam a ter mais visibilidade, a gente ajuda a amplificar a voz e o reconhecimento e o trabalho dessas pessoas e dessas cooperativas também que vão trabalhando com essas pessoas, cooperativas que fazem o trabalho de cooperativa, um trabalho muito correto com essa agricultura familiar. Hoje a gente trabalha com 2 aqui em Minas, com a cooperativa dos Costas, em Boa Esperança, e com a Copifam, em Poço Fundo. São 2 cooperativas certificadas por Fairtrade, que é uma certificação internacional, alemã, criada na década de 80 para conectar o terceiro mundo, né, os produtos de terceiro mundo com os países de primeiro mundo. E hoje em dia esses cafés, não só café, mas várias outras coisas, né, da moda a outros itens da agricultura são certificados por Fairtrade. Isso garante um preço melhor, tem um preço mínimo que você paga, é o que a gente paga aqui, se não me engano, é 1 ponto alguma coisa a libra peso de café. Não sei quantos dólares está hoje, mas é 1 ponto alguma coisa. Então, a gente paga isso, é 1 ponto alguma coisa por 400 e poucas gramas de café, que garante um preço mínimo justo para esses produtores. E aí, se é um café orgânico, um café agroecológico, a gente paga melhor também, porque essas pessoas estão fazendo um trabalho de cuidar do planeta e da terra ali, dos seus locais, que a gente precisa valorizar, né? Então, Débora, assim... você tocou... Então, assim, coerente, só terminando, só para fechar aqui, ser coerente e íntegro, né, nesse negócio não é uma tarefa fácil. Não é um negócio que está me dando muito dinheiro, me dando lucro ainda. A gente não tem isso. A gente gostaria de já ter lucro para distribuir isso de outras formas também, alguma coisa com os produtores.
mas é um negócio que está crescendo, é uma marca que está crescendo. A gente está conseguindo se conectar com as pessoas e dizer o que a gente está fazendo aqui, sabe? O que a gente quer fazer. Né? O Café Abraço, a gente está aqui com os cafés dessas pessoas, valorizando o modo de produzir delas, como elas produzem, como elas cuidam da terra, né? Como elas estão vivendo cada vez melhor, que elas podem, né? Ele tem, como diz um presidente de uma cooperativa, o produtor tem direito de ter um sapato bom, de ter uma roupa boa, de ter um carro bom, de ter uma casa boa, de ter uma geladeira em casa, de ter banho quente. Isso tudo ele tem direito de ter na propriedade dele. Né? E uma coisa também é a coerência, assim, não é ser coerente só no negócio, né? Eu, Débora e o Gustavo, que virou meu sócio, assim, a gente é coerente, né? Porque assim, não adianta a gente abrir um negócio falando de fair trade, de agroecologia, de orgânico, e a gente não praticar isso nas nossas vidas. Então, o que a gente procura praticar, o que a gente pratica é isso. É claro que em algum momento pode ser que a gente não compre, sei lá, um produto orgânico que a gente não encontrou, mas assim, a gente está pagando um preço justo, porque mesmo se não for orgânico, não faz sentido pagar 99 centavos o quilo de chuchu. Quanto que esse produtor que produziu esse chuchu está recebendo lá na outra ponta, sabe? É de fazer essas perguntas e ter um consumo cada vez mais consciente. Na roupa que eu compro, no sapato que eu compro, no creme dental que eu compro, em todas as coisas que eu adquiro, assim, né, no meu alimento, eu estou ajudando a produção local em Belo Horizonte, como que eu estou fazendo, sabe? Essa também é uma reflexão que eu faço, que o Gustavo faz também, para que a gente seja coerente. Você sabe que você tocou em vários pontos aí, dava para a gente continuar conversando por mais umas 5 horas. Só que a gente tem um limite de tempo, não sei se você sabe, a live só tem 1 hora de duração, a gente tem mais 15 minutinhos. Então eu queria comentar algumas coisas que você trouxe para trazer mais luz, né? Você falou há pouco tempo atrás sobre a questão do tamanho do negócio, né? Que eu achei bem legal, o Henrique Pistilha até trouxe esse comentário aqui. Que assim, se fala muito em crescer, né? Crescer, 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 crescer. Mas as pessoas têm se perguntado pouco, né? Para que crescer? Né? Crescer até onde, né? Será que não é desenvolver até o tamanho que seja ideal para quem seja, né? E aí você usou uma frase que eu achei legal, né? O Café Abraço pode ser do tamanho que quiser ou do tamanho justo, né? Assim como os produtores devem ser do tamanho que quiser, de uma forma justa, né? E aí, coincidentemente, uma outra fala sua, né? Passa por essa coisa da prosperidade coletiva, né, e da distribuição da renda no sentido de como que a gente faz essa renda estar um pouco mais equilibrada e em movimento para poder dignificar a vida do trabalho das pessoas, né? E por acaso, na semana, recentemente, eu gravei um vídeo que está até nas nossas redes sociais do Impulso Emerge, sobre prosperidade coletiva, e eu falava justamente desse equilíbrio, né, entre o acúmulo coletivo que cada um tem necessidade de ter para poder levar a sua própria vida, mas sem perder a perspectiva do coletivo, será que o coletivo está andando e qual que é o meu papel de fazer esse coletivo prosperar? Né? Se eu estou acumulando demais, certamente eu estou dificultando esse dinheiro e esses recursos de circular, e aí tem alguém que está sofrendo com isso. Né? Então, se a gente não ampliar a nossa consciência sobre isso, que eu faço parte de um ecossistema, né, e que eu estou gerando movimento ou não, eu estou parando esse movimento de alguma forma, né, e aí cada vez mais ter essa consciência, tanto do ponto de vista pessoal, né, da nossa vida pessoal, quanto do empresarial, né? Será que as empresas estão pensando sobre isso, né? Quando elas precificam as coisas, quando elas vão comprar lá do fornecedor, que você trouxe isso, né? Pô, pagar 99 centavos por quilo do chuchu, será que é justo para quem está produzindo lá, né? Quem que está sofrendo com isso, né? E tudo mais, né? Então são reflexões importantes, né? E que eu acho muito bonito você estar trazendo tudo isso para o Café Abraço, né? E assim, só para você ficar tranquila, Débora, você sabe disso. Você falou que fundou a empresa em 2017, né? Tem muito pouco tempo ainda, e aí, assim, a minha experiência Parece que tem 20 anos. Não, sim, eu sei disso, parece que tem 30...
Mas você sabe uma coisa que eu aprendi empreendendo e também de estar lidando com tantos empreendedores, é que, assim, geralmente a gente que está empreendendo, a gente acha que o nosso negócio vai virar um terço, se não for um quarto, antes do tempo real, entendeu? A Então, curva então assim, comercial, ela nunca é igual ao que não você é igual. pensa. Com Não. certeza As não. E aí a projeções são gente... completamente diferentes. Isso. E a gente precisa ter muita resiliência, né? Porque tem uma hora que vira, e quando vira, vira bonito. Então, assim, você tem que É, persistir, né? muito Sabendo que você está fazendo certo e tal, perseverança. mas... Vai, Saber, fala. saber, tipo assim, quando que é, tipo, dar um passo atrás para pular, sabe, para pegar impulso e pular, o que fazer, assim, tem sido uma jornada de muito aprendizado para mim, né? De muito aprendizado pessoal, de tentar viver um dia de cada vez, de confiar, de ver que você está fazendo o seu trabalho e aquilo vai virar, sabe? É um aprendizado muito pessoal e é um aprendizado muito assim da empresa, sabe? Eu penso assim, qual que é a razão social dessa empresa existir, né? Essa empresa tem uma razão social, são várias razões sociais, mas qual que é a razão social dessa empresa existir? E assim, quando o bicho pega, que você fala, puxa vida, não vendi o que eu tinha que vender, será que vai dar para pagar as contas? Como é que vai ser? Coronavírus, o que que eu vou fazer? A gente lançou o site, poxa vida. Eu só tenho a agradecer porque, assim, tá indo, não tá, assim, tá engatando, sabe? Obrigada a todo mundo que tá comprando café Abraço aí no Brasil inteiro, sou muito Aliás, as grata. pessoas perguntaram como é que faz para comprar Café Abraço, como é que faz para conhecer, o É que só tem que entrar no fazer. site www.cafeabraco.com.br. Piche, se você quiser anotar aí, Café Abraço sem cedilha, né, .com.br, fixar aí nos comentários para as pessoas verem. E aí a gente até o mês que vem o frete é grátis para todo o Brasil. Então tá indo café para Mossoró, para Sergipe, para Goiânia, para o Rio Grande do Sul, para Recife, para o Pará. Então a gente está muito grato por isso, sabe? A gente vai fazendo algumas reinvenções, nunca o lançamento não foi do jeito que a gente imaginava que tivesse sido. Bia também comprou Café Abraço também. Mas é isso, assim, sabe? Aprender a também ler aquele momento e tomar uma decisão, né? E às vezes é muito difícil, assim, são muitos desafios, né? A gente pensa muito o tempo inteiro em como fazer o melhor. A gente tem café orgânico e agroecológico, sim. A nossa base é fair trade, agroecologia e orgânicos. A gente só tem esses cafés. Demais. Produtores que produzem esses cafés, agricultura familiar, né? São essas famílias, né? Mulheres envolvidas na agricultura e que são muito importantes para a agricultura e que fazem um trabalho belíssimo, assim, as mulheres na cafeicultura. Rafa, não sei se eu respondi, mas é isso, assim, Não, respondeu demais. Eu quero te dizer assim que eu fico muito emocionado de ouvir essa história sua, porque eu fico agradecido de alguma forma a gente ter se esbarrado nessa vida. Eu espero que o Impulso Emerge tenha contribuído para essa trajetória, né? Para você ter encontrado esse caminho nas reflexões que você fez lá, né? Nas perguntas que você se fez, né? De ter arredondado um pouquinho mais as coisas. E aí eu queria fazer uma última pergunta para você que tem a ver com isso, né? Assim, para você, Débora, diante de toda essa história linda que você contou para a gente, o que é viver a vida como uma obra de arte? Sim, eu acho que viver a vida como obra de arte, assim, primeiro, assim, entender que é construir essa obra de arte com outras pessoas, né? Não dá para fazer sozinho, né? Fazer aquilo que você gosta, assim, que você vai descobrindo que te faz feliz e que você precisa ter paciência para descobrir isso e para entender isso. Para mim é isso que é a obra de arte, assim, é construir coletivamente, conjuntamente com outras pessoas, algo melhor para todo mundo, sabe? Não é para mim, não é para você, mas para todo mundo, né? E assim, às vezes
não é para a família da gente diretamente, mas é para o mundo, né? Mas é também, né? Mas é Se também. é para o mundo, é para mim, né? É para eles também, né? Mas assim, é tentar enxergar, né? Assim, que é para todo mundo. Acho que a gente precisa ter, né? E quando eu falo a gente, eu preciso também ter muita paciência, perseverança, compaixão, bondade, amor com tudo. E isso são coisas muito difíceis, né? E ao mesmo tempo reconhecer as nossas vulnerabilidades frente a esse mundo que a gente vive e entender assim, com humildade onde que a gente vai, porque não é a obra de arte mais linda do mundo, é apenas uma peça que alguém, a partir de algum momento, pode seguir com ela também. Agora eu construo com os produtores, com as cooperativas, com os meus fornecedores, com o meu motoboy, com as pessoas que compram café, meus clientes aqui em BH e em outros estados, a gente está construindo isso junto pelo Café Abraço. A minha vida pessoal com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, assim, a gente vai construindo junto, todos imperfeitos ali, né? Eu, inclusive, E obra de arte tem muita imperfeição, inclusive, né? A beleza da obra de arte tem a imperfeições imperfeição. também. Mas eu acho que assim, construir uma obra, como a sua pergunta foi, como que é construir uma obra de arte na vida, é isso, Rafa? Como viver a vida como uma obra de arte. É viver junto, isso, sabe? Viver junto. É viver junto e construir as coisas juntos, assim. Que lindo, Débora. Maravilhoso. Desafiar os nossos egos e entender que, assim, a gente não leva, né, essas status e nada para lugar nenhum. É isso. Muito bom. Débora, falar das pessoas, das qualidades delas e não falar tão mal igual a gente às vezes fala e julga as pessoas. É isso. Sensacional. Muito bom. Sabe as palavras. Querida, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Rafa. Super grata. Foi super importante para mim ter participado, foi super importante para mim ter conhecido todas as pessoas que eu conheci a partir do Emerge, assim. Faz muito sentido na minha jornada inteira, até aqui, né? Inteira não, até aqui, mas vai fazer parte dela inteira. Eu espero viver pelo menos meus 40. Com certeza. Querida, obrigado aí demais, foi ótimo a nossa conversa, adorei muito. Queria aproveitar para convidar as pessoas que a gente tem feito lives toda segunda-feira nesse mesmo horário, 8h30. Como eu já falei, semana que vem é com o Zé Luiz, que é um consultor incrível, um grande pensador, uma pessoa que vai ajudar a gente a olhar para tudo que está acontecendo no mundo agora, e a gente vai aprofundar bastante isso a partir da antroposofia, a partir da sua observação. Quem tiver interesse em conhecer mais o Emerge, entra lá no nosso site, impulsoemerge, de emergir.com.br. A gente também está em todas as redes sociais, né? Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, enfim, a gente está lá. Vai ser, para quem tiver interesse no Emerge Você, que é esse programa que a Débora participou, a gente tem uma turma que vai começar em agosto aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez no Rio, então se tiver interesse, entre em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês aí, tá bom? Débora, mais uma vez, eu que agradeço, muita gratidão, muito obrigado. Tamo junto sempre, né? Conectados na nossa grande rede aí do Emerge, né? Vamos trocar bastante. Um grande abraço, até segunda que vem, a gente se encontra em mais lives. Eu vou estar lá para ver você. E vamos tomar café abraço, que o café abraço é bom demais. Peraí, dá para eu escrever aqui ainda o site? O Henrique escreveu. Acho que o pessoal... Não, mas só para deixar como última coisa aqui. Então, escreve aí que ainda dá. Tem 1 minuto. Meu Deus. Vai acabar. Haverá turma em BH? Teve uma turma em BH. Quem sabe um dia a gente volta para fazer. Pois é, vamos voltar. Vamos voltar. Né? Valeu, gente. Obrigadão. Beijo, Débora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Até.